Pessoal, nesses últimos dias aconteceram alguns eventos importantes em Israel. Nós vimos que Israel, nesses últimos dias, eliminou o chefe supremo do Hamas, Yahya Samouah, e essa morte de Yahya Samouah, ela inaugura uma nova fase do conflito entre Israel e o Hamas. O premier israelense Benjamin Netanyahu, ele havia feito um discurso oficial dirigido aos moradores da faixa de Gaza, direcionado principalmente aos terroristas da faixa de Gaza, os aliados, os soldados do Hamas, dizendo a eles que se eles entregassem todos os reféns, se entregassem as suas armas, eles sobreviveriam à incursão israelense na faixa de Gaza. Essa semana, mas para ser mais exato, ontem à noite, no sábado, vários terroristas se entregaram. Eu gostaria de exibir este vídeo para que você pudesse ver as imagens de um sem número de terroristas se rendendo às forças de defesa de Israel. Você verifica nas imagens esses grupos de pessoas reunidos. Essa é uma imagem de drone das forças de defesa de Israel, onde vários terroristas eles se entregam. Repare que eles estão com as mãos levantadas. Os blindados israelenses, eles obviamente estão guarnecendo o perímetro. Então todos esses homens passam nesse vídeo, eles são terroristas que se entregaram. Há algumas outras imagens, fotos de... Essa é uma outra imagem. São fotos de terroristas se entregando às forças de defesa de Israel. Esses homens, você percebe que há homens muito jovens, praticamente meninos, adolescentes. Esse homem de óculos, ele é um dos terroristas do Hamas, está se entregando a um soldado israelense. Foi informado que os soldados de defesa de Israel, as forças de defesa de Israel, eles tomaram os nomes dessas pessoas e registraram. Você repara nessa imagem uma fila imensa de terroristas se entregando. O Hamas é um grupo terrorista com mais de 30 mil membros e as forças de defesa de Israel, eles revelaram que já eliminaram mais de 15 mil. O propósito do premier israelense é eliminar definitivamente, exterminar, extinguir o Hamas. Então, o trabalho ali na faixa de Gaza, ele não terminará enquanto esse grupo terrorista não for definitivamente eliminado. Há uma outra imagem interessante porque as forças de defesa de Israel, eles publicaram imagens de um depósito, de uma oficina subterrânea para a produção de armas em Beirute. Então, essa é uma imagem oficial das Forças de Defesa de Israel, onde eles publicam que atacaram uma sede da inteligência do Hezbollah e uma oficina subterrânea para a produção de armas em Beirute. 3 terroristas importantes da organização foram eliminados. Há outras imagens que mostram, nessas imagens é possível ver equipamentos utilizados pelos terroristas do Hezbollah, que eram construídos, fabricados nessa oficina subterrânea que foi bombardeada pela Força Aérea Israelense. A gente está vendo aqui um daqueles lançadores, na verdade é uma granada lançada por RPG que foi encontrada por um soldado israelense. Isso é uma foto, você vê pela luva, que é de um soldado israelense. Nos últimos dias, as Forças de Defesa de Israel também, uma notícia que correu o mundo, na verdade não é uma notícia das Forças de Defesa de Israel, na verdade é uma notícia do Ministério de Defesa israelense, de que a residência particular do Benjamin Netanyahu, ela foi atacada por um drone. E a notícia do The Times of Israel promete que o Irã pagará pelo ataque do Hezbollah à casa de Netanyahu. Teherã se distancia. O ministro das Relações Exteriores, Katz, rejeita a descrição feita pela República Islâmica do ataque de drones à residência de Cesareia como sendo obra exclusiva do seu representante libanês. Você é responsável, presidente do Knesset, eles vão se arrepender. Israel faz duras e fortes ameaças ao Irã. Israel entende que o Irã está por trás deste ataque. Esse tipo de ataque é chamado de ataque de decapitação, que é quando um Estado inimigo elimina a liderança governamental do seu adversário. A informação que diz que ninguém estava na residência no momento. Obviamente, o premier israelense ele não reside nesta casa. Essa é a informação diz que é uma residência privada. E como o chefe de governo israelense, ele certamente deve
viver com a sua família numa residência oficial, uma residência que pertence ao Estado. Políticos israelenses direcionaram sua retórica na direção do Irã na noite de sábado, prometendo que Teherã pagaria um preço por um ataque de drones realizado pelo Hezbollah, representante libanês de Teherã, que teve como alvo a casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, enquanto a República Islâmica tentava minimizar seus laços com o que o gabinete do primeiro-ministro diz ter sido uma tentativa de assassinato. Obviamente que o Irã, ele teme pela resposta de Israel. Eles sabem que não somente Israel está pronto para dar uma resposta com força a essas agressões, como eles sabem que os Estados Unidos entrará junto com Israel numa resposta dura. E esta semana, com o bombardeio daquele avião extremamente tecnológico, caríssimo, o B-2 Spirit, que é um avião, um caça-bombardeiro americano, invisível aos radares, que é considerado como a joia da coroa da Força Aérea Americana, fez um bombardeio a muitas estruturas subterrâneas dos Houthis no Iêmen, e muitas pessoas, muitos analistas se perguntaram, né, por que os Estados Unidos enviou um avião tão caro, tão avançado, para bombardear um grupo terrorista que sequer tem sistemas de defesa antiaérea. Na verdade, os Estados Unidos, ele não quis apenas bombardear o território iemenita, né, as estruturas dos Houthis. Os Estados Unidos quis enviar uma mensagem dizendo para eles: nós temos uma capacidade extremamente poderosa para devastar as suas estruturas militares, nós estamos prontos para fazer. Os Estados Unidos quis basicamente dizer isso para eles. Em Israel, essa semana, houve uma investigação da Unidade Central do Distrito do Norte e do Serviço de Segurança Geral. Os combatentes da Unidade Secreta da Divisão Tática do Mageb prenderam um morador de Deir al-Assad, em uma casa que havia armas e livros de terrorismo islâmico. Essa aqui são as imagens do momento em que essa divisão de segurança de Israel, esse é o momento em que as forças de segurança geral, os combatentes da unidade secreta, da divisão tática do Mageb, prenderam um morador de Deir al-Assad, que é uma região ali de Israel, e eles prenderam armas, como você vê nas imagens, eu vou repetir a imagem, através de uma investigação. Eles entraram na casa deste homem, apreenderam armas, livros de terrorismo islâmico, ainda outras imagens. Bom, no meio desse conflito, Israel ainda continua, além de continuar, na verdade, Israel, nesse momento, ele está fazendo uma campanha militar de duas frentes. Uma na faixa de Gaza, uma outra no território libanês, no sul do Líbano, e tudo indica que uma terceira frente de guerra se iniciará em poucos dias, quando Israel fornecer uma resposta significativa ao Irã pelo ataque que foi feito há 2 semanas atrás. Mas é triste porque muitos soldados israelenses, muitos jovens oficiais, têm morrido nesta guerra. Infelizmente, morreu no dia de ontem o coronel Elshan Daksha, de 41 anos de idade. Ele era comandante dos Traços de Ferro, da divisão 162. Ele foi morto numa batalha no norte da faixa de Gaza. Então, esse oficial, coronel Elshan Daksha, ele morreu, não foi no Líbano, e sim na faixa de Gaza. Houve também uma perda significativa no dia de ontem. O povo de Israel continua chorando seus mortos, agora, nesse caso, por conta da morte de um outro oficial, o vice-comandante do setor 20, Gabriel, do Hezbollah, foi eliminado, de acordo com o porta-voz das IDFs. As forças de defesa continuam lutando no sul do Líbano, na faixa de Gaza. Os caças da Força Aérea ficaram sob a direção do Comando do Norte e mataram ontem, na verdade antes de ontem, na sexta-feira, o terrorista Nasser Abdi El-Aziz Rashid, vice-comandante do setor de Blint Jabil, da organização terrorista do Hezbollah. Esse terrorista que foi eliminado, ele promoveu execuções de cidadãos israelenses, e as forças de defesa de Israel estavam atrás dele e o encontraram na sexta-feira,
Tá? As forças de defesa de Israel eles estão publicando alguns vídeos que mostram a crueza desta guerra, a incursão desses soldados israelenses em território libanês e muitos soldados israelenses têm morrido na guerra. Agora, uma coisa interessante, as IDF usaram mais de 100 toneladas de explosivo. A brigada Hazaken, a unidade de Yalan, destruíram uma rota subterrânea central da unidade da força Radwan do Hezbollah, que esse porte foi descoberta na semana passada, na verdade no início da semana. Israel ele está mostrando então esse vídeo mostra o nível, a quantidade de equipamentos militares que Israel está utilizando para destruir as estruturas que estão sendo usadas pelo Hezbollah para atacar Israel. Na verdade, o objetivo dessa incursão é exatamente fazer cumprir a Resolução 1701 da ONU de 2006, em que o Conselho de Segurança Internacional da ONU, eles, por unanimidade, eles votaram para que não houvesse nenhum tipo de militarização da fronteira sul do Líbano. Agora, tem uma notícia até certo ponto assustadora, porque o site The Times of Israel ele publicou que, confirmada a morte de Sinwar, o Hamas insiste que os reféns não serão libertados a menos que a guerra termine. Israel está dizendo que não vai terminar a guerra enquanto os reféns não forem devolvidos às suas famílias. Enquanto o grupo terrorista avisa que não vai suavizar sua posição sobre um acordo, Netanyahu consulta sobre o futuro da campanha. Israel está cautelosamente otimista, mas a Casa Branca diz que as negociações ainda não foram reiniciadas. A Casa Branca, por conta das eleições americanas, eles pressionam Israel a fazer um acordo de paz. Muito provavelmente, o gabinete de Joe Biden ele está dizendo para Israel cesse a guerra e pressione o Hamas a entrar. Para finalizar, pessoal, o site Haaretz, que é um outro site israelense, um site de notícias, eles publicaram uma análise na qual diz que Netanyahu vê a oportunidade de lidar com o programa nuclear do Irã, levantando preocupações dos Estados Unidos. Ou seja, para o Mossad, as forças de defesa de Israel e todas as instituições governamentais israelenses, essa é a oportunidade, é a janela de oportunidade que o governo israelense tem, que o Estado de Israel tem, de desmantelar o programa nuclear iraniano, que é altamente preocupante para o Estado de Israel. Eu já falei em outras oportunidades, e uma guerra nuclear ela é uma guerra extremamente perigosa para qualquer nação, porque uma vez que uma nação ela é bombardeada por artefatos nucleares, o solo daquela nação permanecerá contaminado por longos períodos de tempo. Nós estamos falando de séculos de contaminação. Água contaminada, solo contaminado, ar atmosférico contaminado. Então, Israel tem uma preocupação prioritária em destruir definitivamente o programa nuclear iraniano, como fez com o programa nuclear iraquiano na Operação Ópera. Então, mesmo sendo pressionado pelo governo americano, Israel indica que tomará as decisões que sejam melhores para a sua segurança nacional, mesmo que isso signifique contrariar as orientações do governo de Joe Biden. Se você nos acompanhou até aqui, eu lhe agradeço. Peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, faça um comentário para que o vídeo possa ganhar uma relevância e deixe um like para que o YouTube possa entender que as pessoas estão gostando do nosso conteúdo e possa distribuir este vídeo para outras pessoas. Obrigado e até o próximo vídeo.